Olá, seguidores, voluntários do MAP, que fazem aqui a composição dessa instituição que acolhe, esclarece, ampara, movimento de amor ao próximo. Agradecemos a você que volta agora nesse nosso segundo bloco. Estamos conversando com a Deise Oliveira e no nosso último bloco, a Deise já está aqui com a gente mais uma vez, trazendo, essas noções da educação parental, navegando também sobre o conhecimento espírita, evangelização, tendo essa visão integrativa até. E nós deixamos uma questão que é muito recorrente, quando a criança, ela não sei nem como a gente fala, quando manifesta em forma de birra, ou de ensimesmada, com raiva e tal, e você trouxe uma situação, por exemplo, da criança que está no shopping, ou no espaço público qualquer, a criança se joga no chão e os pais, inadvertidamente, porque não sabem como fazer, às vezes fazem o quê? O que os pais fazem, o que eles não deveriam fazer e o que eles deveriam fazer. Deise, o desafio é contigo. Sejam bem-vindos, muito obrigada pelo convite. Então, gente, a primeira coisa que a gente pode fazer é sair daquela situação. Tá todo mundo olhando e a gente já fica com vergonha. A mãe, nasce uma mãe, nasce uma culpa, já se sente culpada, já se sente a pior mãe do mundo, porque, nossa, que vergonha, meu filho se jogando no chão. Ninguém quer passar por essa situação. Então, a gente já se sente uma mãe ruim por estar passando por aquela situação. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar e enxergar é o que ninguém está vendo. Por que a criança está naquele estado? Será que ela está com fome? Será que ela está com sono? Será que ela está exausta? Porque nossos passos são pernas compridas. A gente vai andando no shopping e a gente não cansa. A criança tem a perninha pequenininha. E ela está andando, tem horas que ela já não aguenta mais, ela está exausta. Só que a gente não percebe. E quando a gente vai perceber, ela já está ali, se jogando no chão, falando que quer um brinquedo, falando que quer, mas na verdade não é o que ela quer isso ou aquilo, ela só está exausta. E ela não consegue comunicar. Mamãe, por favor, me dê colo, me bote num carrinho, ou vamos para casa porque eu estou exausta. Ela vai comunicar se jogando no chão. Porque todo comportamento é comunicação. A criança ela não consegue se comunicar como a gente gostaria, como cérebro de adulto. Ela se comunica de outras formas e vai caber a nós, como grandes investigadoras, pegar nossa lupa lá, e ficar olhando. Nossa, o que está acontecendo agora? Perdi o horário do jantar. Meu filho está exausto, ele está morrendo de fome. E aí a gente vai olhar no olho da criança, vai ficar ali na altura daquela criança e vai chegar, nossa, eu estou percebendo que eu perdi o horário do seu jantar. Se responsabilizar. A criança não é a culpada que você está cheio de problemas, que você perdeu o horário. Você se responsabiliza. E eu estou entendendo que você está cansado, né, meu filho? Você quer um colinho? Pega essa criança no colo e regula. O seu coração calmo vai acalmar o coração acelerado dela. A sua calma vai acalmar aquela criança. Não vai ser o seu grito, não vai ser a sua surra, não vai ser o seu tapinha, não vai ser nada disso. Isso só vai acontecer o quê? Piorar. É como se a gente estivesse jogando gasolina no fogo. Sabe quando tá aquele foguinho e a gente joga a gasolina e vai... A criança vai inflamar. Ah, não, Deise, mas quando eu dou um berro, meu filho para na hora. Sim, mas a que custo? A que preço? A gente precisa entender como o sistema nervoso central funciona, porque quando a gente dá um berro, ele paralisa, ele congela, ele para, porque ele congelou todo o sistema nervoso central e jorrou um monte de cortisol e adrenalina, que eu chamo de caca. É cortisol e adrenalina jorrando ali na criança. E isso dali vai ficar jorrando ali pelo menos umas 2 horas. Imagina essa quantidade de caca dentro do corpinho do seu filho, que você está jogando. Óbvio, sem saber, agora você já sabe, agora você tem consciência. Se a gente pode encher ele de hormônio do amor, que é a ocitocina, eu chamo de dose, a dopamina, ocitocina, a serotonina e a endorfina. Quando a gente acolhe, quando a gente abraça, a gente pega o nosso filho no colo e enche ele de carinho e de amor, o corpinho dele relaxa e ele vai se acalmando. E aquele choro que ele tá ali chorando, deixa ele chorar. Não é pra gente, para de chorar à toa. O que a gente aprendeu é não sentir. Deixa ele sentir aquela frustração e vai passando na onda. Lembra que no episódio passado a gente falou que era como se fosse um mar agitado, e ele vai subir, subir, descer, e aí no final, percebe uma criança quando tá triste, que ela faz assim, ó,
dá aquele acalento, assim, passou. Ela já passou por aquilo tudo e foi embora. Aquela sensação de agonia, de tristeza, de frustração. E você estava ali do lado dela, ajudando ela a passar. O que é esse ciclo da inteligência emocional? É como se fosse a Marta, né? O medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o amor. Ela passa por todo esse ciclo e aí ela completou. E ela não vai mais, ela já sentiu todas aquelas emoções no corpinho dela e passou. Agora, quando a gente não tem a permissão de sentir, isso vai grudar em algum lugar do nosso corpo. E o corpo vai guardando as marcas, e essas marcas vão se transformar em doenças. Essas marcas vão se transformar em colesterol alto, em pressão alta, em problemas cardíacos e, principalmente, as doenças psiquiátricas, psicológicas, né? Síndrome do pânico, crise de ansiedade, porque a gente não faz isso uma vez durante a infância inteira. A gente faz isso diversas vezes, repetidas vezes. E é por isso, quando já temos crianças com... tem TOD. O que é o TOD? É o transtorno opositor desafiador. Eu, aprendendo isso como psicopedagoga, eu já consigo ver, e vários psiquiatras também confirmam, que ele não existe. Existe um ambiente tóxico, onde a criança o tempo inteiro fica precisando desafiar aquele adulto para mostrar o que ela quer. E quando a gente tem um ambiente onde a criança pode ser ela, onde a gente consegue ter igual valor, igual dignidade para a criança, já não existe mais o TOD. Existe geneticamente? Sim. Na genética do seu corpo, você pode vir até com TDAH, como você estava falando, e algumas outras doenças psicológicas, psiquiátricas, mas quando a criança, desde o ventre, desde o útero dela, que ela está lá no ventre da mãe, ela tem aquele ambiente de alegria, a mãe tá cantando para ela, a mãe tá ali ouvindo música clássica, e aí tem um nascimento onde ela saiu do ventre, já foi direto pro coração da mãe, sentir o pele a pele, né, que a gente chama de golden hour, aquela primeira hora, quando ela tem todo um ambiente em que ela se sente amada, que ela se sente conectada com aquele ambiente, nenhuma doença genética vem, porque então... é muito mais da parte de fora, do ambiente, né, que a gente chama de estrogênio. Como é que é, gente, o nome da genética, que não é estrogenética, não, tem um outro nome que eu esqueci agora. Não. Epigenética, não. Epigenética? Epigenética, né, quando não é só o que vem, por exemplo, toda a minha família teve problema cardíaco, então eu vou ter também, porque é da genética. Não necessariamente, a epigenética é muito mais forte do que a própria genética. E se eu estou num ambiente em que eu não tenho esse estresse tóxico constante na infância, eu não tenho problema cardíaco, mesmo toda a minha família tendo. Porque, na verdade, o que aconteceu na genética é que todo mundo sofreu estresse tóxico, todo mundo recebeu gritos, puxões de orelhas, castigos, punições, e aí na epigenética é mais forte. Então, assim, se eu interrompo esse ciclo de violência, eu tenho crianças que têm redução de danos, têm menos traumas. E eu sei que é muito difícil, por isso que a gente está aqui para ensinar recursos. Qual é o primeiro recurso, né? Pode falar. Conclui, que eu tenho uma provocação para te fazer. Conclui, então, essa teu pensamento. Quando a gente sai daquele ambiente, né, que tá todo mundo olhando no shopping, porque se você for pegar uma criança no colo, mas poxa, mas essa criança tá fazendo birra, eu ainda vou dar colo para ela. Você não tá dando colo para a criança, você tá corregulando aquela criança, você tem uma outra visão. E o que os outros estão vendo, gente, é entre você e seu filho. É ali, você foca naquela criança, foca na importância dessa corregulação. E como que eu vou estar corregulada? Eu preciso ter recursos antes, né? Por isso que, assim, a respiração, a meditação tem que estar em dia, porque isso aumenta a nossa janela de tolerância. Aumenta o nosso... Pode falar agora. Então, olha só, você está mostrando esse outro lado que normalmente não é visto. Mas aí a gente está aqui recebendo as perguntas, né? As pessoas mandam as indagações, mas, assim, a pergunta é o seguinte, né? Esse é o lado que as pessoas não conseguem ver e agem de maneira equivocada. Mas pode existir, de fato, a birra com outro sentido, por exemplo, assim, né? Quando a criança, né, ela mantém sob controle dos pais, né, comportamentos
Antigamente a gente fala de comportamentos inapropriados, né? Pode ter isso, né, esse aspecto também, por exemplo, assim, tudo isso que você está falando está sendo considerado. Mas, além disso, pode ter um momento em que, de fato, a criança ela consegue realmente se impor, mesmo que inconscientemente, né, num comportamento inadequado, ou tudo pode ser explicado nessa perspectiva que você falou. E o nosso tempo está indo embora já rapidinho. Sim. Quando a gente consegue entender sobre o cérebro da criança, que a criança é imatura, ela não tem ainda esse córtex neofrontal formado, a gente consegue entender que ela não está fazendo de propósito, ela não está fazendo para nos irritar, ela só não tem outra opção. Era como se ela estivesse vomitando. Quando você está vomitando, não adianta alguém falar, para de vomitar. Você não consegue parar de vomitar. Você está vomitando. Então você tem que deixar a criança vomitar, aquele vômito emocional todo ali, e você tá ali do lado dela, acolhendo e amparando ela. Para quando depois que ela terminar de vomitar, e aí sim, você vai corrigir, você vai se conectar, a conexão depois de passar aquele momento. Depois de passar aquele momento. Não, aquele momento não é o adequado para você corrigir, para você dar sermão, para você gritar, e para você. Os depois. Pais entenderem que os educadores estão colocando, você está dizendo, não é a ausência de orientação educativa. Você não está dizendo isso. Tem que maneira alguma, pelo amor de Deus. Qual é o momento ou não de se fazer isso, né? E aí, Deise, nós estamos encerrando já o nosso segundo bloco, passa rapidinho, né? O que mais você poderia dizer para os pais, assim, que aflitos, né, não tiveram aquela educação, estão lidando com esse desafio agora tão grande, né? O maior cuidado que eu peço é para a gente não sair do autoritarismo e ir para a permissividade. Muita gente a gente vê hoje, faz o que você quer, eu não tô nem aí, porque isso aí é negligência, gente. É muito pior para a criança pais negligentes do que pais autoritários, porque ela se sente totalmente abandonada. Fazer tudo que a criança quer é negligência, é abandono. Então não façam isso, né? A gente está aqui no equilíbrio, pendulando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas jamais nas extremidades. Não adianta sair do autoritarismo e ir para negligência, porque não vai ajudar seu filho. A gente precisa ir para o caminho do meio. Nós estamos terminando esse segundo bloco. Se você tiver tempo aí na sua agenda, a gente vai para o terceiro bloco, para falar sobre permissividade e o autoritarismo, ok? Então, com certeza. A gente volta mais aqui alguns instantes para entrar no terceiro bloco falando sobre autoridade ou permissividade. Qual o ponto de equilíbrio aí? Ok? Isso. Até a próxima, então, nosso internauta aqui pelas redes sociais. Até já. Tchau, gente. Obrigada.